E começa o quarto e último dia da disputa entre o Evilásio e o Madison aqui no Bom de Bíblia Norte. 1.250 pontos para o Evilásio, 1.100 pontos para o Madison, 150 pontos separam. E hoje, no programa de hoje, tudo se define e lembra você que hoje tem roleta bíblica, aquela prova onde eles falam os versos bíblicos de cor e cada acerto vale sabe quantos pontos? 150 pontos. Exatamente a diferença de pontos entre eles. Então, tudo, absolutamente tudo pode acontecer no programa de hoje. Você não vai perder, tá muito emocionante. Eu faço 30 segundinhos de intervalo, volto já com as perguntas e as emoções do final da disputa entre esses dois bons de Bíblia. Fique ligado, eu vou, mas eu volto. Estamos de volta com o quarto e último dia do Bom de Bíblia. Disputa aqui entre o Evilásio e o Madison, ambos representantes do estado do Amazonas. No momento, o Evilásio tem 1.250 pontos, o Madison tem 1.100 pontos, 150 pontos separam. E hoje a gente tem a roleta bíblica, onde cada verso bíblico falado de cor corretamente vale 150 pontos. Então, tudo pode acontecer. O Evilásio não vai querer deixar o Madison empatar, nem fazer a virada, mas o Madison está tentando a virada aqui. Vamos ver o que acontece no programa de hoje. Deixa eu dar um oi para os nossos participantes. Madison, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, André. Conseguiu decorar alguns versos aí nos estudos para o Bom de Bíblia? Como é que tá isso aí? Me esforcei bastante para decorar o máximo possível. Legal, muito bom. A gente fica feliz de ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. E do meu lado direito, Evilásio. Seja muito bem-vindo também, Evilásio. Obrigado, André. E os versos bíblicos decora aí, estão na cabeça, tá tudo certinho. Como é que foi? Assim como o Madison falou, né, me esforcei bastante para gravar o grande número de versos, né? Legal, muito bom. A gente fica feliz de ter você aqui também novamente com a gente. Você aí de casa vai decorando seus versos também, porque você pode participar dessa prova. Enquanto eles estão falando aqui os versos, você vai falando aí também. Você, de repente, tem a mãe com o pai, com o filho, com a prima. Enfim, vai todo mundo faz a roleta bíblica aí em casa também, tá bom? Vai participando junto com a gente. Lembra você que o que está em jogo aqui é uma viagem para Israel com tudo pago. Qual deles ao final do programa de hoje tiver mais pontos, já avança diretamente para a próxima fase. E quem leva o nosso grande vencedor dessa temporada para Israel são os apresentadores do programa Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia dessa temporada vai ganhar uma viagem completa para Israel. E você pode participar dessa viagem junto com a gente. Agora, se você nunca viajou para fora do Brasil, não sabe falar inglês ou nunca fez uma viagem na vida, fique tranquilo. O Viaje Comigo, eu vou estar do seu lado o tempo todo, no que você precisar. Se você precisar pedir uma água, eu vou estar lá te ajudando. Se você tiver alguma dúvida no avião, eu vou estar lá para te ajudar. Vamos acompanhar toda a sua viagem do Brasil até Israel. E olha, para você viajar com a gente é muito simples. Entre no link que está aparecendo aqui na tela, o viagecomigo.tour.br e clique no banner Grupos Viaje Comigo Israel. Te espero lá! Muito bem, acesse viagecomigo.tour.br e saiba mais sobre como você também pode participar dessa viagem para Israel, data da viagem, formas de pagamento, o roteiro, tudo isso e muito mais acessando viagecomigo.tour.br. Vamos então às perguntas de hoje. Lembro a você aí de casa que nós estamos estudando 16 livros do Novo Testamento, livros que vão de Filipenses até Judas. Pegue a sua Bíblia para estudar a palavra de Deus junto com a gente. E eu começo hoje com você, Evilásio. Lembrando, aos dois, todos os dias vocês têm direito a 2 ajudas que vêm das 4 cartas de ajudas aqui. Começo com você, Evilásio. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Escrevendo a Timóteo, para onde Paulo disse que Demas foi quando o abandonou por amar o presente século? Paulo disse que Demas o abandonou indo para Corinto?
para Filipos, para Colossos ou para Tessalônica? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Evilásio. Evilásio está indo na opção D, Tessalônica. Está seguro da resposta? Ok, aparentemente sim. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Evilásio está... Tá certo, é isso mesmo. É Tessalônica, segundo o texto de 2 Timóteo 4:10. Faz 100 pontos e acumula 1.350 pontos no placar. Agora pergunta para você, Madison, pergunta na tela. Para que lugar Paulo disse a Timóteo que havia enviado Tíquico? Paulo havia enviado Tíquico para Éfeso, para a Galácia, para a Dalmácia ou para a Samotrácia? Valendo 100 pontos, 30 segundos. (20 segundos). (10 segundos). Eu vou pedir uma ajuda. Vai pedir uma ajuda? Tá em dúvida entre Tô em quais dúvida. opções? Eu acho que é Éfeso. Mas você quer confirmar? Sim. Ok. Vamos ver que ajuda sai para o Madison. E o Madison tirou consultora bíblica. Vamos chamar Maiara Costa, consultora bíblica aqui do Bom de Bíblia, para nos ajudar mais uma vez. Seja muito bem-vinda, Maiara, novamente. Obrigada, André. Maiara, Paulo enviou Tíquico para algum lugar e falou para Timóteo que enviou ele para lá. Para qual lugar foi, Maiara? Para Éfeso, para Galácia, para Dalmácia ou para Samotrácia? Poderia ser para qualquer um desses, né? Poderia. Mas ele foi mandado para Éfeso. Éfeso. Sim. Ok. Era o que você já estava imaginando, né? Então, vai com ela? Sim. Ok, então pode selecionar aí a opção A, Éfeso. Pode confirmar. E a resposta dada pelo Madison com a confirmação da Maiara Costa está... Tá certo, é isso mesmo. É Éfeso, segundo o texto de 2 Timóteo 4:12, faz 100 pontos e acumula 1.200 pontos no placar. Maiara, mais uma vez, obrigado pela participação. Uma dúvida, você já fez alguma, no teu canal lá do YouTube ou no Instagram, alguma série, algum estudo sobre as viagens de Paulo, sobre textos de Paulo, alguma coisa do tipo assim? Ainda não, mas Ainda fica aí não. uma dica. Tá devendo isso aí pros seus internautas, hein? Quem quer saber um pouco mais da Bíblia junto contigo nas redes sociais, qual é o caminho, Maiara? Tem o Instagram, @MaiaraCosta _oficial. E tem o canal no YouTube, Maiara Sincera, Maiara com I, né? com o I. Então no Instagram, Maiara Costa _oficial e no YouTube você procura lá, Maiara Sincera, e você vai ter muito conteúdo bíblico com a Maiara, que você vê aqui é pouquinho, rapidinho aqui, né, Maiara? Mas ali a Maiara consegue explicar mais da Bíblia para você que tem interesse em se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Maiara, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, amigo. Muito bem, 1.200 pontos para o Madison, 1.350 pontos para o Evilásio. Mais uma pergunta para você valendo 100 pontos, Evilásio. Pergunta na tela. Olha, é uma pergunta de completar um verso de algum dos livros que nós estamos estudando, um dos 16 livros que estamos estudando. Complete, abre aspas. Fiel é a palavra e digna de toda confiança, aceitação, certeza ou glória, que Cristo Jesus veio ao mundo para resgatar, salvar, libertar ou socorrer os pecadores, dos quais eu sou o maior, o principal, o primeiro ou o mensageiro. Fecha aspas. Lembrando, estamos usando a tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas, que é a tradução da Bíblia Andrews, a Bíblia oficial do programa. 30 segundos, valendo, Evilásio. Qual trio de palavras completa corretamente esse texto? O Evilásio está indo na opção B. Você acha que é fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, é isso? Pode confirmar então. E a resposta dada pelo Evilásio está... Tá certo, é isso mesmo. Esse texto está assim em 1 Timóteo 1,15. Faz 100 pontos, Evilásio. Acumula 1.450 pontos no placar. E agora é com você, Madison. Pergunta na tela. Olha, também de completar um texto dos 16 livros aí, né? De um dos 16 livros que estamos estudando. Complete, abre aspas. Para isto, fui designado pregador e mensageiro
apóstolo, mestre ou mensageiro. Abre parênteses, afirmo a verdade, não minto, fecha parênteses. Apóstolo ou mestre dos gentios na fé e na palavra, verdade, palavra ou verdade. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Madison. Qual trio de palavras completa corretamente este texto? (15 segundos). (5 segundos). Uma ajuda. Ok, ele vai pedir uma ajuda. Vamos ver qual ajuda sai para o Madison. E a ajuda que o Madison tirou foi o biblia.com.br. Ele terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br, o site mais completo do Brasil, para você estudar a palavra de Deus online. Tudo certo, Madison? 30 segundos, valendo. Para isto fui designado pregador e mensageiro, apóstolo, mestre ou mensageiro. E aí depois seria apóstolo ou mestre. E por fim, o correto seria palavra, verdade, palavra ou verdade. 5 segundos. Opção B. Opção B. E a resposta dada pelo Madison com a ajuda do biblia.com.br está... Tá certo, Madison, é isso mesmo. Segundo o texto de 2 Timóteo 2,7, é exatamente isso, faz 100 pontos, acumula 1.300 pontos no placar e olha, continua tudo igual aqui. 150 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. E olha, tudo vai ser definido na volta do intervalo, minha gente. Tem roleta bíblica, tem verdadeiro ou falso. E após o intervalo a gente descobre qual dos dois bons de Bíblia avança para a segunda fase. Fique ligado, não sai daí, tem muita emoção para você depois do intervalo, eu volto já. É agora que tudo se define. Neste bloco você vai saber qual dos dois bons de Bíblia vindos do Amazonas avança para a segunda fase. Será o Evilásio, que tem 1.450 pontos, ou será o Madison, que tem 1.300 pontos? O Evilásio está na frente, se terminasse agora, ele ia para a segunda fase. Mas ainda tem verdadeiro ou falso, ainda tem a roleta bíblica, onde eles falam versos bíblicos de cor. E cada acerto na roleta vale 150 pontos, que é exatamente a diferença de pontos entre eles. Minha gente, esse bloco promete. Não sai daqui, não troca de canal, porque você vai aprender muito sobre a palavra de Deus a partir de agora, mais uma vez, né? Já está aprendendo, o programa já começou, mas vai ter muita emoção para você. Fica ligado com a gente. Vamos lá então, lembrando que qual deles aqui tiver mais pontos ao final do programa de hoje, continua sonhando com a viagem para Israel com tudo pago, que é o prêmio desta temporada. Lembro a vocês que você ainda tem direito a 2 ajudas, porque não usou nenhuma, e você já usou as suas 2 ajudas, Madison não tem direito a ajudas agora, ok? E eu começo com você, Vilásio. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Em Judas, encontramos a seguinte declaração, abre aspas, reticências, porque deve vir texto antes, me senti obrigado a corresponder-me convosco, aconselhando-vos a permanecerdes diligentemente na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se em Judas se encontra essa declaração, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Evilásio. Tenho quase 100% de certeza, né? Mas como eu tenho ajuda ainda, vou usá-la. Né? Ok. Vamos ver aqui qual ajuda que sai para ele. Ele acha que é verdadeiro, quase 100% de certeza, mas vai querer tirar a dúvida. E ele tirou o biblia.com.br, então terá 30 segundos para fazer uma busca no biblia.com.br para saber se a resposta é essa mesmo ou não. Tudo certo? 30 segundos, valendo. Será que em Judas está escrito isso? Me senti obrigado
a corresponder-me convosco, aconselhando-vos a permanecerdes diligentemente na fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lembrando, estamos usando a tradução Almeida Revista Atualizada da Bíblia para formularmos as perguntas. Acabou o tempo, Evilásio, pode voltar. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Verdadeira. Vai de verdadeiro? Ok. Pode confirmar a resposta. E a resposta dada pelo Evilásio está em Judas 1:3. Ou Judas 3, né? Porque tem um capítulo só, Judas. Diz assim. Lembrando, né, que começa com reticência, ou seja, vem texto antes. Então, vinha assim. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que... Então, isso tudo está antes das reticências, então não conta para a resposta. E agora começa. Me senti obrigado a corresponder-me convosco. Daí tá tudo certo. Aí, Vilásio. O texto aqui diz, exortando-vos a permanecerdes, ou melhor, não permanecerdes, exortando-vos a batalhardes, não é nem permanecerdes, diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, tinham duas pegadinhas no texto aqui. Então, ao invés de ser batalhardes, ao invés de ser permanecerdes, seria batalhardes, e ao invés de aconselhando-vos, seria exortando-vos. Então, não está certa a resposta, seria falso, porque teriam duas pegadinhas. Continua com 1.450 pontos no placar, tua chance de diminuir um pouco a vantagem do Evilásio. Madison, afirmação na tela valendo 100 pontos. Foi Judas que afirmou, abre aspas, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, reticências, porque supostamente o texto continua. Se em Judas tem esse texto, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos. Madison não tem mais direito a Judas. Segundos. Eu não tenho certeza, mas eu vou de falso. Você vai de falso. Alguma coisa não te parece correto aí. Não sabe o porquê, mas você acha que é falso. É. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pelo Madison está... Está errada, Madison. Porque diz exatamente assim em Judas 1:4. Então, não tinha pegadinha. Continua tudo igual, 1.300 pontos para o Madison, 1.450 pontos para o Evilásio. E com 150 pontos de diferença entre eles, nós vamos para a Roleta Bíblica. E agora na Roleta Bíblica, o desafio dos nossos participantes é o seguinte. Eles terão 2 minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Para acertar, vocês precisam falar o nome do livro, o capítulo, o versículo e o texto. Se tudo isso estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Sortear aqui quem começa, vou pedir para você sortear, Madison está atrás no placar. E o Madison tirou, você começa, então vai começar com o Madison. Vou pedir para você, Evilásio, sortear qual trecho da Bíblia será escolhido. Novo Testamento, mostrar para você aí de casa, poder ver aqui. Novo Testamento é o trecho que eles terão que falar. Os dois só poderão falar versos do Novo Testamento e nós começaremos com o Madison. Tudo certo com vocês? Muito bem, então vamos lá. 2 minutos, valendo. João 11:35, Jesus chorou. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar.
Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Hebreus 3:11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus 6:3. Assim faremos se Deus permitir. Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 12:1. Seja constante o amor fraternal. 1 Coríntios 1:6. Assim como a fé, assim como o testemunho de Cristo vem sido confirmado em vós. 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tiago 1:16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 2 Tessalonicenses 3:13. Irmãos, regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. 1 João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Filipenses 1:3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Mateus 6:33. Buscai... Acabou o tempo. Ok, esse último verso do Evilásio não valeu porque o tempo acabou e ele ainda estava falando. A nossa produção fez a análise de todos os versos ditos por vocês. Eu quero lembrar você aí de casa que a diferença entre eles no início dessa prova era de 150 pontos, ou seja, um verso pode fazer toda a diferença nesse processo. No total, a nossa produção disse que você falou 12 versos no total, Madison, e você falou 11 versos no total, Evilásio. Porque você começou e o último verso que valeu foi o seu. Bom, Evilásio, dos 11 versos que você falou, tem um verso que você falou o mesmo texto duas vezes, só que com referências diferentes. A primeira vez você falou corretamente, que era 1 Tessalonicenses 5:16, regozijai-vos sempre. E aí, numa segunda vez, você falou esse mesmo texto dizendo que estaria em 2 Tessalonicenses 3:13. Então, a gente só pode considerar, obviamente, a primeira vez que você falou corretamente, que era o de 1 Tessalonicenses 5:16. E no 3:13 é um outro texto, né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Além disso, em João 1:1, você disse que estaria escrito: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E, na verdade, tem um detalhe aí que é a ordem. O correto seria: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, dos 11 versos que você falou, 2 não estavam corretos por esses motivos que eu falei, então 9 versos estavam certos. Dos 12 versos que você falou, Madison, dois versos você repetiu versos que o Evilásio já tinha falado, que era 1 Tessalonicenses 5:16 e 5:17. Não pode repetir, obviamente, né? Então não valeu corretamente. Só que tem um verso em Hebreus 12:1, que na verdade você disse que estaria em Hebreus 12:1 e na verdade está em Hebreus 13:1, que é: seja constante o amor fraternal. Então, dos 12 versos que você falou, 9 também estão corretos. Então, a gente termina o placar da roleta bíblica com a mesma distância que eles começaram. 150 pontos entre eles. O Evilásio termina o placar aqui com 2.800 pontos e o Madison com 2.650 pontos. Então, Madison, foi um privilégio ter você aqui no programa. Pode ser que você volte na repescagem. Vamos ficar atentos aí. Que Deus te abençoe. Obrigado. E, Evilásio, seja muito bem-vindo à segunda fase do Bom de Bíblia Norte. Obrigado, André. E você aí de casa, olha, disputa aqui intensa até o fim, não é? Eu espero por você na semana que vem com mais uma disputa do Bom de Bíblia Norte. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.